Muito bem, vamos lá para o livro O Consolador, psicografia do Chico, autoria espiritual de Emmanuel. Nós estamos então na primeira parte, Sociologia, questão número 68. Nós vimos aqui na nossa questão anterior, também foi um trabalho unitário, digamos assim, porque nós focamos naquela questão que trata do movimento feminista na atualidade da civilização. E vimos aí, né, todos os contrastes, obstáculos e desafios que nós temos na nossa sociedade com relação à participação da mulher, né, na nossa vida comum. Então, muita coisa que nós aprendemos aqui. E agora, na 68, vamos aqui falar do homem moderno, né? Bom dia, Andréa. O homem moderno, então. Perguntam então a Emmanuel, como conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com o bem-estar na vida, ganhar bem, o estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer, né? Então, o sonho da vida material é exatamente nós construirmos o nosso patrimônio, né? Então, isso porque naturalmente numa vida em que nós dependemos de recursos para termos aquilo que para nós é o básico, nós também vamos percebendo o investimento dos nossos esforços para conseguir aquilo que não apenas para nós é o básico, mas para aquilo que nos dá segurança. E muitas vezes também indo além aquilo que para nós traz conforto. Então nós temos ali o básico da nossa sobrevivência, aquilo que nos dá segurança para que nós possamos viver bem, e aquilo que falamos do conforto, quando nós entramos então, quase que também do conforto entrando no supérfluo, que inclusive o Evangelho fala sobre isso, né, do necessário e do supérfluo, que a gente vai entrar um pouquinho depois nesse campo também. Temos duas mensagens do Evangelho que vão nos ajudar bastante aqui nas nossas reflexões. Então, muito bem, é importante a gente lembrar sempre, em termos de conceitos, entender o significado das palavras. Nós utilizamos essas palavras com bastante frequência, mas nem sempre nós temos o entendimento do seu real significado. Quando nós falamos em sobreviver e viver, esse prefixo sobre, que significa ir além, então do sobrenatural, sobrevivência, então é aquilo que exige de nós um esforço maior para termos aquilo que é fora da nossa vida comum. Então a sobrevivência, como o próprio nome diz, é aquilo que é o básico para a nossa existência. Nós falamos em sobrevivência na selva, sobrevivência no mar, e falamos em sobrevivência na nossa sociedade. E aqueles que sobrevivem apenas se mantêm vivos, se mantêm protegidos, sem nada além, nenhum objetivo que vá além disso. Quando nós falamos em sobrevivência e agora passamos para a vivência significa que a nossa vida desfruta de uma certa estabilidade e nos permite o nosso desenvolvimento, seja o desenvolvimento acadêmico, seja o desenvolvimento espiritual, seja o desenvolvimento profissional, enfim, tudo aquilo que nós podemos, a partir dessa base segura, trabalhar para o nosso crescimento em diversas frentes, sob diversas perspectivas. Então nós encontramos no nosso mundo hoje indivíduos que sobrevivem. Lembrando esse livro que nós estudamos agora, ele é datado da década de 1940. Em 1940 nós vivíamos a Segunda Guerra Mundial. Estávamos ali no segundo ano, praticamente, da Segunda Guerra Mundial. E para a gente poder ter um entendimento, basta nós vermos quais são essas áreas de conflito que nós temos hoje, como a região da Ucrânia e a região da Palestina, onde os indivíduos que estão ali estão literalmente sobrevivendo. Nós vemos nos meios de comunicação, por exemplo, aviões lançando comida, lançando mantimentos, suprimentos de paraquedas para as pessoas lá embaixo, quase que movidas por um instinto selvagem, para tentar pegar aquilo que é o básico para que elas possam sobreviver.
Então elas brigam, elas matam e morrem por causa de um pedaço de uma lata de comida, por causa de uma caixa de medicamento, de curativo. Elas matam por água. Então nós percebemos que a vida naquela região, ou melhor, aquilo que acontece naquela região, traz para nós um quadro muito clássico do que é a sobrevivência. Ali nós perdemos, por exemplo, escolas, as crianças não aprendem mais, porque tudo aquilo que elas precisam é sobreviver, se manter vivas. Então a vida delas se resume em procurar comida, procurar água, ter um lugar para dormir e um lugar para se proteger. Se proteger dos ataques que tem e se protegendo também dos próprios indivíduos que ali se encontram. Porque nós vamos encontrar ali agressões, estupros, crimes que acontecem entre eles. Porque nós entramos num estágio em que o sentimento primitivo é aquilo que predomina. Então vemos que todos os indivíduos que estão ali, crianças, jovens, pessoas adultas, pessoas idosas, saudáveis, doentes, aqueles que tinham algum patrimônio e aqueles que não tinham nada, a vida deles se resume em sobreviver. E quando nós passamos agora para a nossa vida aqui no nosso país, por exemplo, nós vamos encontrar ali uma mistura entre aqueles que sobrevivem e nós que felizmente temos o prazer de viver. Porque nós temos ali aquele mínimo necessário para que nós nos mantenhamos seguros e a partir desse mínimo nós conseguimos ter a nossa casa, ter a nossa família, estudar, trabalhar, se divertir e tudo mais. Então é da sobrevivência para a vivência. Dessa vivência nós passamos para o próximo estágio, que é nós termos ali um pouco de conforto. Esse conforto, diz para nós, é ter essa segurança, e desse conforto nós passamos então a, por exemplo, comprar aquilo que a gente gosta, fazer uma viagem, investir os recursos que nós temos em algum tipo de algo que é do nosso interesse, seja ali um bem que nós adquirimos, seja um investimento que é feito. Então nós passamos a ter um pouco de conforto. A partir desse conforto nós temos o supérfluo. Porque aí então nós vivemos aquele sentimento do consumismo, nós vivemos aquele sentimento de ter para ser e não trabalharmos para nós sermos alguma coisa. Então nós temos ali, resumindo assim para nós, esses 4 estágios, né, que nós podemos classificar para mostrar aqueles que estão literalmente apenas existindo, e para aqueles que aproveitam a sua existência no outro extremo para poder desfrutar, e não apenas desfrutar, mas também usar em abundância, usar com extravagância. Então, entre esses 4 níveis, nós vamos nos posicionando, todos nós, no sentido de humanidade, para tentarmos encontrar qual é a nossa posição. E mais do que isso, vivendo nessa posição, vivermos com sabedoria, visando sempre o propósito maior da nossa existência aqui no mundo físico, que é exatamente o nosso desenvolvimento moral e espiritual, o que culmina em tudo isso, né? O moral, o material, o intelectual, desculpem, né? O moral, o intelectual e, por consequência, né, juntando os dois no nosso desenvolvimento espiritual. Então essa pergunta que foi feita a Emmanuel, ele traz para nós aqui pequenas expressões, pequenas frases que nós vamos explorando pedaço por pedaço para termos um entendimento concreto. Então a pergunta mais uma vez para a gente poder aqui fazer aqui a nossa introdução. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com o estar bem na vida, ganhar bem, trabalhar para enriquecer? Então aqui nós estamos no nível do conforto e no nível do supérfluo. E aqui o estado de espírito do homem moderno. O homem moderno, aqui no nosso livro, diz respeito àqueles de 1940. Mas ele é absolutamente atual para 2025, exatamente porque nós estamos ali, continuamos vivendo nesse mesmo ritmo, com a única diferença de que nós estamos em época diferente, vivendo uma sociedade diferente, mas com um comportamento semelhante. Então, a resposta de Emmanuel. Esse propósito do homem viciado dos tempos atuais constitui forte expressão de ignorância dos valores espirituais na Terra,
onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz que de pão. Então, a partir dessa colocação de Emmanuel, vamos então aqui desmembrar um pouquinho cada um dos trechos, que é bem importante para nós, para termos esse entendimento, por causa dessa busca desenfreada, primeiro porque nós somos constantemente bombardeados por esses estímulos da publicidade, do marketing, de sempre fazer a propaganda daquilo que pode nos fazer feliz. E é o papel das indústrias produzir e, consequentemente, vender esse produto para o seu sustento inicialmente e depois para o seu próprio crescimento. E, claro, né, para a distribuição dos recursos para aqueles que são os proprietários, para aqueles que são os funcionários. Né? Então, mas sendo bombardeado e estimulado que a nossa felicidade essencialmente depende dessas aquisições, o carro que eu tenho na minha garagem não é o suficiente porque eu olho na televisão um carro mais bonito do que o meu. E esse carro, então, envolvido por toda a magia da publicidade, coloca pessoas bem vistas, pessoas com estilo de vida que nos atrai, que nos provoca, e nós passamos a perceber que a vida que eu tenho não é o suficiente. Eu preciso ter a vida que estão me oferecendo. E isso se dá com todos os tipos de produto. São os eletrodomésticos, são ali as roupas, são os acessórios, são o lugar onde eu vivo, enfim. Tudo isso então vai fazendo com que nós com que nós busquemos de uma forma desequilibrada esse bem-estar material. A própria riqueza, o sucesso financeiro, e tudo isso encobrindo, nos deixando ali quase que cegos diante dos valores espirituais que são tão necessários, que é exatamente o propósito maior da nossa existência aqui no nosso mundo, que foi aquilo que nós conversamos há pouco. A nossa reencarnação não se dá para que nós possamos enriquecer, não se dá para que nós possamos conquistar patrimônio, ou que nós recheemos as nossas contas, mas ele vem com o objetivo de fazer com que nós cresçamos espiritualmente a partir das experiências que a nossa vida terrena vai oferecendo. E é, por consequência, a falta de entendimento desses nossos valores acaba naturalmente, né, resultando naquela inversão de valores morais, que foi o que Emmanuel trouxe para nós aqui nessa resposta. Inversão de valores morais. Nós vamos perceber que aquilo que ele apresenta para nós como resposta, ela está muito ligada ao contexto daquela época. Por exemplo, quando ele coloca para nós aqui espetáculos sinistros, exatamente ali os resultados da destruição que a guerra provocava naquela época. E aquela guerra provocada pela ambição, pela ganância, pelo orgulho, que é o mesmo que nós vemos hoje nessa polarização do nosso mundo, onde nós temos ali países enfrentando países dentro do campo econômico, dentro do campo diplomático, dentro do campo político, em busca de supremacia. Em vez de pensarmos no espírito fraterno que une os homens, nós estamos vendo nessa inversão de valores exatamente o distanciamento, porque cada um está pensando apenas em si, que é a predominância do egoísmo. Então vamos aqui analisar trecho por trecho. Quando Emmanuel fala para nós aqui sobre o homem viciado, que ele diz aqui para nós no trecho, ele fala sobre essa nossa obsessão, para esse desespero que nós temos pelo materialismo. E isso se torna para nós um vício, que acaba cegando-nos para as realidades espirituais. Nós vamos lembrar que esses valores espirituais, trazidos não apenas pelo Espiritismo, mas também pelo próprio cristianismo e por todas as filosofias espiritualistas legítimas que promovem a evolução do indivíduo, nós vamos lembrar que esses valores falam sobre o desenvolvimento do amor, falam sobre caridade,
fala sobre humildade, sobre fraternidade, que são elementos essenciais, fundamentais e indispensáveis para a nossa evolução espiritual. Mas diante do nosso mundo hoje, imaginemos, por exemplo, se nós estivéssemos no Conselho de Segurança da ONU, onde nós temos ali as nações que têm ali o seu espaço para colocar a sua posição diante dos nossos conflitos do mundo hoje, se nós, em vez de falarmos sobre poder, sobre economia, sobre força, nós falássemos sobre caridade, humildade e fraternidade. Se esse tipo de discurso teria espaço num ambiente como esse. De dizer assim, amigos, enquanto nós estamos discutindo, né, por exemplo, nós tivemos nesse fim de semana aquele encontro, né, entre o presidente Donald Trump com o presidente Vladimir Putin, ambos discutindo sobre o futuro da Ucrânia, que se encontra ali de uma forma passiva, tentando fazer aliança para proteger o seu território e, consequentemente, também para trabalhar pela reconstrução do seu país. Enquanto nós estamos vendo esse tipo de conversa acontecendo, imaginemos se nós chegássemos, colocássemos as mãos nos ombros desses dois presidentes e falássemos, amigos, vamos fazer a fraternidade, vamos falar de amor entre nós, vamos pensar na caridade e tudo mais. Qual seria a resposta naquele momento? Quando nós falamos dos homens, daqueles que são os homens mais poderosos do mundo, em termos de posição, de liderança e de influência que eles podem exercer. Dois países extremamente armados, dois países com grande força e de influência, e nós falássemos, vamos parar de falar de força, vamos falar de amor. Perceberemos então que esse tipo de discurso seria absolutamente ignorado, seria até ridicularizado, porque diante dos nossos interesses hoje, nós vamos perceber exatamente essa inversão de valores, em que vale mais para nós agora, né, a imposição da força e imposição a imposição dos interesses individuais em detrimento do interesse coletivo, e, portanto, a ideia do amor, caridade e humildade seriam temas apenas ali de discursos bonitos, de ideias utópicas, porque simplesmente não seriam alcançadas e são simplesmente dispensáveis no nosso mundo hoje, pelo fato delas não encontrarem um espaço para serem vividas, para serem apreciadas. Diante da violência urbana que nós temos hoje, imaginemos encontrar pessoas, né, naqueles lares onde nós temos violência doméstica, onde nós temos ali o conflito entre indivíduos, na sociedade, onde nós vamos encontrar ali indivíduo agredindo e matando o indivíduo, e nós falássemos, irmãos, vamos falar de amor. Certamente esse tipo de discurso seria ignorado, seria desprezado, exatamente pela forma como nós estamos vivendo hoje. E nós vamos lembrando que essa forma de viver que nós temos faz parte do estilo de vida que nós adotamos. Nós aprendemos a viver assim desde a geração mais antigas, em que as necessidades dos homens, dos indivíduos aqui no nosso mundo, acabaram se impondo sobre os valores espirituais. Diante da necessidade de sobrevivência, em que nós temos ali que se alimentar, nós temos que nos alimentar, nós temos que nos proteger, nós temos que cuidar daquilo que faz parte da nossa família, daqueles que fazem parte da nossa família, pensarmos em distribuir, dividir e compartilhar. Nós veremos isso totalmente fora do contexto que nós estamos vivendo. Então o nosso mundo hoje, vivendo essa desigualdade e esse desequilíbrio, vai trazer para nós exatamente essa inversão, em que nós percebemos que é muito mais interessante cada um lutar pela sua própria sobrevivência do que nós pensarmos num esforço coletivo. Eu me recordo de ter lido um artigo, já há muitos anos, que ele falava sobre algumas dos sistemas econômicos do mundo. Então ele falava, por exemplo, sobre feudalismo lá
na Idade Média, depois ele vai falar sobre o mercantilismo, já entrando ali na Idade Moderna, depois ele vai falar sobre aquela parte da Revolução Industrial, onde nós vamos ter ali também a parte do socialismo, do capitalismo se desenvolvendo. Então, em cada época, em cada fase da humanidade, nós vamos encontrar ali um tipo, uma forma de viver, ou seja, um sistema que nós adotamos para a nossa sobrevivência. E nesse artigo dizia que no futuro, assim como quando nós mudarmos os nossos valores, esse futuro vai ser de compartilhamento. Não vai ser nem de socialismo, nem de capitalismo, mas os indivíduos compartilhando aquilo que ele produz, aquilo que ele pode dividir com os seus semelhantes. É uma visão talvez sonhadora, é uma visão talvez utópica, talvez seja. Mas se nós pensarmos que a evolução do espírito vai fazer com que nós despertemos esses valores mais nobres, da fraternidade, da humildade e da caridade, certamente nós perceberemos que aquilo que pertence a um pertencerá a todos, sem perdermos a capacidade de produção. Então seria para nós um capitalismo socialista ou um socialismo capitalista, porque o capitalismo produz, o socialismo distribui. E nós estamos vivendo os dois extremos, em que o socialismo impõe os seus valores e o capitalismo impõe os seus valores. E no meio dessas duas brigas, a sociedade, as pessoas, os encarnados estão sofrendo. Então esse primeiro ponto que nós colocamos é exatamente a respeito do homem viciado que ele coloca. Na pergunta que é feita sobre o estar bem na vida e o ganhar bem, que é colocado para nós, tudo isso está associado ao egoísmo, que diz respeito àquela competição desenfreada e àquela ilusão de que a nossa felicidade depende da conquista dos bens terrenos. Emmanuel fala para nós aqui sobre essa distorção. Exatamente por quê? Por que distorção? Porque nós olhamos para o mundo hoje pensando que eu ter alguma coisa que eu desejo me traz felicidade, sendo que na verdade é aquilo que eu me torno que me faz feliz. Mas para nós, mais uma vez, isso não é importante. Mais uma vez pensarmos nesse círculo de homens poderosos do mundo, que nada mais são do que espíritos reencarnados, que têm grandes atribuições, mas também têm grandes responsabilidades, e deverão prestar contas por isso. Pegarmos nesse círculo de poderosos e falarmos mais uma vez, irmãos, vamos pensar na fraternidade e na verdadeira felicidade, na felicidade espiritual. Nós veremos mais uma vez que esse discurso vai ser absolutamente ignorado. Porque nós adotamos um estilo de vida, e esse estilo de vida que vai parecendo cada vez mais enraizado, cada vez mais cristalizado dentro de nós. Porque tudo que nós aprendemos, né, nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, que nós aprendemos desde criança. É o exemplo que os nossos bisavós, depois os nossos avós, depois os nossos pais, nós passaremos isso para os nossos filhos e para os nossos netos e por aí vai, de que a nossa vida é assim, você nasce, você se desenvolve, você vai para a escola para aprender, e depois disso você então consegue ali uma formação, arruma um emprego, ganha muito dinheiro, compra aquilo que você precisa e morre feliz. Esse é o caminho que nós aprendemos. E no meio disso tudo, né, se envolver com pessoas, conquistar ali, construir sua própria família e tudo mais. Então esse é o modelo de vida que nós adotamos. E a pergunta é, esse é o modelo ideal? Porque enquanto eu estou falando sobre me formar, arrumar um emprego, ter um bom salário e comprar coisas e tudo mais, nós não falamos em nada sobre nós nos tornarmos pessoas melhores. Esse tipo de expressão não foi mencionada nesse caminho. Se nós fizéssemos ali aquele fluxograma, né, colocando ali etapa por etapa, primeiro você nasce, depois isso, depois isso, depois isso, depois você morre. Nós perceberemos que nessas etapas que vão se sucedendo, nós não falamos em espírito, não falamos em transformação moral e tampouco falamos sobre a verdadeira felicidade. Falamos em ser felizes, sem dúvida, mas essa nossa felicidade depende essencialmente daquilo que nós possuímos e não daquilo que nós nos tornamos. Eis aí o grande drama. E qual é exatamente o modelo que nós devemos seguir? Qual é exatamente o estilo de vida que nós devemos adotar?
Para começar, nós precisamos primeiro reconhecer a nossa realidade espiritual. Porque somente olhando a partir da perspectiva do espírito, nós veremos sentido em tudo que nós vivemos hoje. Para que eu vou pensar em felicidade moral ou uma felicidade íntima se eu não reconheço o ser verdadeiro, a essência daquilo que precisa conquistar essa felicidade? Porque nós percebemos que tudo aquilo que nos envolve são todos elementos materiais que não fazem parte da essência daquilo que nós somos. Portanto, eu não posso pensar em dispensar aquele material, aquele objeto, aquele patrimônio, aquela conquista ou posição. Não posso dispensar aquilo em nome dessa felicidade que eu desejo conquistar se eu não entender quem eu sou, de fato. Não quem em termos de identidade, mas o que eu sou de fato, que é exatamente ser espiritual. Essa é a grande proposta que o Espiritismo tem hoje, que vai fazendo com que nós, então, transformemos o nosso modo de viver simplesmente pelo entendimento daquilo que nós somos, de que nós somos espíritos imortais, de que nós somos seres reencarnados, de que a nossa realidade verdadeira não é essa, de que a nossa vida aqui nesse nosso mundo é uma vida temporária, é uma vida que apresenta para nós um cenário onde nós atuamos e onde nós nos desenvolvemos e depois retornamos para a nossa realidade essencial. E isso é bastante curioso, porque se nós pensarmos que um dos pensamentos predominantes no nosso mundo hoje é o pensamento religioso, em que todas as religiões vão trazendo para nós um ponto de vista sobre o mundo espiritual, mas sempre reforçando a felicidade do nosso mundo. Quantas e quantas vezes nós vemos ali nos discursos das religiões de que Deus vai nos ajudar a construir o nosso patrimônio, de que se nós nos devotarmos, Deus vai nos recompensar com aquilo que nós precisamos ter. E aí então a gente vive, inclusive dentro das próprias instituições, que têm o papel de transformar o nosso modo de pensar, essas próprias instituições estão viciadas. Essas próprias instituições estão limitadas no seu modo de atuar, no seu modo de trabalhar, pelo fato de não compreender essa verdadeira realidade. Falam do espírito sem ter entendimento do que é o espírito. Tanto é assim que nós vemos, né? Basta você olhar uma religião e você olhar quais são os templos, quais são as imagens que ela ostenta. É a beleza material, é a riqueza da arquitetura, é a influência que ela pode exercer no nosso mundo hoje. E isso é histórico, vem lá de trás. E na atualidade não é diferente. A ideia da doutrina da prosperidade sempre diz para nós que você ser uma pessoa religiosa vai fazer com que você tenha uma vida feliz. E essa vida feliz, novamente, depende daquilo que você possui, e não daquilo que você se torna. O Espiritismo hoje tem esse papel, mas nós espíritas estamos sabendo olhar para o mundo de modo correto a partir daquilo que o Espiritismo nos fornece? Será que as instituições que nós temos hoje dentro do movimento espírita, elas realmente nos educam? Será que elas conseguem nos transformar ou elas simplesmente transmitem informações? Porque nós lemos palestras, estudos, ficamos sabendo como é o mundo espiritual, mas nós enquanto espíritas, conseguimos absorver esse ensinamento e aplicar na nossa vida comum? Porque tem algo importante que a gente vai analisando. Aquela ideia de que nós, para sermos felizes, precisamos dispensar aquilo que é material para viver essencialmente do espírito. E novamente nós caímos no erro. Porque as nossas capacidades vão nos dando oportunidade de ocuparmos posições do nosso mundo. Uma posição profissional, uma posição social, isso tudo faz parte do cotidiano que nós vivemos, das conquistas que nós vamos alcançando. Mas é o modo como nós nos comportamos em cada uma dessas posições é o que vai fazer a grande diferença. Porque do contrário, nós seríamos um bando de mendigos andando pela rua, imaginando que essa posição de mendicância traria para nós a felicidade do espírito. Mas e as nossas responsabilidades intelectuais? Porque se eu tenho capacidades, eu posso conquistar. O que eu faço com essas conquistas?
E se por acaso eu abrir mão de tudo aquilo que eu posso conquistar em nome de um desenvolvimento espiritual? Até mesmo a ideia, né, nós tivemos ali São Francisco de Assis, e falamos, né, do Papa Francisco na semana passada, pelo fato dele ser franciscano. A ideia de que você viver na humildade, na pobreza, é aquilo que vai te trazer crescimento espiritual. E aí nós mais uma vez nos iludimos pelo fato de nós não sabermos fazer a interpretação correta. Não era o ter, é o ser. Mas muitas vezes, para ser, nós precisamos colocar em prática todo o nosso potencial. A Angelina tinha colocado para nós aqui, Angelina, antes de você cair, tenho compaixão deles, aprenderam o que os eleva na sociedade, mas o conteúdo moral ainda não faz parte da formação deles. O processo moral, a partir daí, descobrir o amor, né? Pois é, mas o amor, mais uma vez, virou só um discurso bonito. O discurso ele não consegue ser vivido, até porque nós temos uma grande dificuldade de exemplificar isso tudo. Quando nós pegamos alguém importante que mostra o amor pelo mundo, vamos pegar a Madre Teresa, vamos pegar Chico, que são duas grandes referências para nós, eles viveram essencialmente o amor. Tá bom, eles fazem isso porque é o papel deles. Eu, como sou um empresário, eu, como sou um político, eu, como sou um líder de nação, eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho outras coisas para fazer. E muitas vezes assim, eu tenho coisas melhores para fazer. Porque aquilo que eles vivem, o modo como eles vivem, Malala, por exemplo, e tantos outros nomes, nós poderíamos citar aqui nomes incontáveis daqueles que viveram de fato, né, esse sentimento de abdicação, né, de você abdicar de toda a posição, de você viver realmente ali, né, um ideal que seja nobre. Nós temos ali nomes e mais nomes e mais nomes de pessoas que trouxeram para nós esses exemplos, mas na verdade não são eles que ganham medalhas. Quem ganha medalhas são os poderosos. São esses poderosos que recebem as homenagens, porque o nosso mundo aprendeu a reconhecer isso por aquilo que é mostrado exteriormente. Interiormente isso tem pouco valor. Avançando um pouco mais aqui, ele fala para nós, com relação a a parte da inversão que nós comentamos, né? Então a ideia de que aquilo que é mais importante para nós, aquilo que é prioritário é a riqueza, é o status, é o conforto físico, diferentemente daquilo que, lembrando que nesse início, tanto riqueza como status, como conforto físico, isso é temporário. Isso é enquanto nós estamos vivendo aqui no nosso mundo. Mas e aquilo que é eterno? Que quando nós falamos sobre, por exemplo, solidariedade e autoconhecimento. Então percebemos que se você colocar na mesa, né, foi até colocada, eu vi duas frases, duas postagens em redes sociais, que falavam assim, se você pudesse escolher entre voltar no tempo e receber agora 10 milhões de dólares, o que você escolheria? E as pessoas começavam então a ficar em dúvida, porque voltar no tempo significa que você vai voltar para ter a mesma vida com oportunidade de fazer escolhas diferentes. Ou então você recebe 10 milhões de dólares para você fazer o que você quiser a partir de agora. É claro que o dinheiro chamou a atenção. E a maioria das pessoas acabou escolhendo isso. Porque para nós o que vale é o ter. Nós somos educados para isso. A vida nos prepara para ser assim. A vida que nós escolhemos. Agora cabe a nós então nadarmos contra essa corrente para fazermos escolhas diferentes. Nem por isso nós vamos viver mal, mas passaremos a viver bem com aquilo que nós temos, com aquilo que foi conquistado, de uma forma positiva para todos nós, de uma forma construtiva. Depois aqui ele fala um outro trecho. Ele coloca para nós assim sobre... eu falei para vocês, né, sobre aqueles espetáculos sinistros que nós vimos, né, durante a guerra das desigualdades, que tudo acontecia. Que ele coloca assim para nós, só lendo mais uma vez. Ele diz assim, foi esse excesso de inquietação, no mais desenfreado egoísmo, que provocou a crise moral do mundo, em cujos espetáculos sinistros
podemos reconhecer que o homem físico, da radiotelefonia e do transatlântico, que são dois polos, digamos assim, dois extremos da tecnologia da época, radiotelefonia e viagens transatlânticas, né? Necessita mais de verdade do que dinheiro, mais de luz do que de pão. Então ele vai falar exatamente sobre isso, a questão que nós temos hoje, saindo daquela época, da publicação do livro, e 85 anos depois, estarmos aqui em 2025, falar sobre essas mesmas questões, desses espetáculos sinistros, só que agora das desigualdades sociais, do consumismo desenfreado. Falamos sobre a superficialidade das relações humanas. Falamos, por que não, sobre crises climáticas, que parece ser uma coisa que não diz respeito a nenhum de nós, mas simplesmente aqui é o mundo que nós vivemos e nós dependemos essencialmente disso. Então esses espetáculos sinistros estão ainda presentes, só que revestidos com outra aparência, mas sendo tão graves como aqueles do passado. Ele fala para nós aqui sobre crise moral do mundo também, esse excesso de inquietação, o desenfreado egoísmo são expressões que ele vai trazendo para nós. Ele fala exatamente sobre essa busca do riqueza, de ser rico por ser rico. Tem até um artigo que foi publicado na BBC essa semana, intitulado... deixa eu pegar aqui para vocês, que eu acho que é mais positivo, só para poder ler o título para vocês aqui. O que o terapeuta de ricos aprendeu sobre felicidade ouvindo os problemas dos milionários. E aí então nesse artigo ele fala, né, contra nós aqui, sobre as situações curiosas que vivem aqueles que têm um grande patrimônio. Há aqueles que não têm problema nenhum com dinheiro, mas há aqueles que enfrentam problemas enormes com dinheiro, principalmente no que diz respeito ao isolamento, aos relacionamentos, simplesmente porque eles passam a viver com aquela inquietação de que eles não têm importância nenhuma, mas sim aquilo que eles possuem. E, portanto, todos aqueles que se aproximam, inclusive entre familiares, quando nós vemos ali aquela ganância para disputa de heranças, para disputa de patrimônio entre pessoas da mesma família, e quando nós falamos entre milionários, são pessoas que trazem grandes patrimônios, esse terapeuta, então, ouvindo essas dificuldades, ele acabou percebendo isso. Que muitas vezes as pessoas ou herdam, ou trabalham incessantemente para poder conquistar um patrimônio e sofrem por isso. O que é algo bastante curioso para nós. Porque dá a impressão, né, como é colocado aqui no artigo, de que dinheiro não traz felicidade. E aí o terapeuta diz assim na reportagem, que sim, o dinheiro resolve muitos problemas, mas ele não resolve todos. Ele resolve aquilo que diz respeito às suas necessidades materiais. Mas as suas necessidades íntimas, aqui nesse caso, ele não fala sobre necessidades espirituais, mas nós podemos falar tranquilamente nesse campo, exatamente porque reconhecemos o elemento espiritual. Então a paz, a felicidade espiritual, ela não pode ser conquistada com recursos, a menos que ele saiba aproveitar bem isso, investindo no seu desenvolvimento moral. Só que como é que você vai se desenvolver moralmente, estando rodeado por elementos materiais e daqueles que querem dilapidar, daqueles que se aproximam por interesse, para se beneficiarem de alguma forma? Aquela pergunta, será que aquela pessoa se aproxima de mim por minha causa ou por causa daquilo que eu tenho? Eis os grandes dramas que nós vivemos. E dessa forma, então, a gente vai percebendo, então, que essa acumulação de bens, sem ter a preocupação, sem ter a consideração pelo bem comum, pode então levar a essa exploração de recursos de uma forma geral, levando a essa desigualdade e levando até mesmo a esse isolamento, a essa alienação espiritual, que as pessoas simplesmente não vivem em função do espírito, não vivem pensando naquilo que podem fazer ou podem ter.
algo interessante quando ele fala para nós também sobre o homem moderno relacionado com as conquistas tecnológicas, no caso, de novo, radiotelefonia ou transatlântico da época. Hoje nós temos, por exemplo, inteligência artificial, viagens espaciais, inovações digitais, telecomunicações. Tudo isso são recursos importantes que nós estamos conquistando e estamos cada vez mais avançados nisso agora, porque vivemos uma era de modernidade em que a tecnologia se encontra presente em tudo aquilo que nós fazemos. Ainda assim, apesar dessas grandes conquistas intelectuais, a compreensão sobre as verdades divinas e essa luz que Emmanuel comenta a respeito da sabedoria espiritual é algo que nós ainda não conseguimos alcançar. E esse progresso material, ele acaba sendo insuficiente com relação ao progresso por causa da ausência do progresso moral. Daí então aquela corrida maluca, aquela corrida desesperada para termos ali o nosso espaço para conquistarmos cada vez mais. E é muito interessante porque acompanhando todas essas publicações que falam sobre novas empresas que lançam esses produtos de alta tecnologia, nós vemos ali que a mídia explora bastante isso, falando, por exemplo, sobre os valores bilionários que essas pessoas têm. Então falávamos, por exemplo, sobre proprietários de empresas de computadores, proprietários de redes sociais, proprietários de empresas de inteligência artificial. São pessoas jovens, são pessoas que conquistaram de uma forma muito rápida essa riqueza, e eles acabam sendo para nós hoje as grandes referências. Me recordo de um trecho de uma das músicas do Cazuza, né, que ele dizia: meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Quer dizer, ele quer uma ideologia, ele quer algo que possa orientá-lo na sua forma de viver. E quando ele fala que meus heróis morreram de overdose, naturalmente ele fala exatamente sobre aqueles artistas que traziam ideias, traziam pensamentos revolucionários. E nós estamos assim hoje, tentando buscar quem são os nossos heróis. Quem são aqueles que de alguma forma vão nos inspirar para buscarmos essa transformação? Temos os nossos heróis na mídia e temos aqueles nossos heróis que trazem modelos de virtude. Quais são aqueles que mais chamam a atenção? De pensarmos, por exemplo, atletas que exibem fortunas, artistas que mostram um estilo de vida absolutamente inalcançável por todos nós, esses jovens empresários e aqueles já estabelecidos que também se tornaram grandes referências no mundo. Esses se tornaram para nós os nossos heróis. Esses, de certa forma, se tornaram as nossas referências, porque nós queremos ser aquilo que eles são hoje. Nós queremos seguir pelo mesmo caminho que eles também seguiram. Porque eles mostram tudo aquilo que eles possuem hoje, de uma forma, né, as redes sociais trazem para nós isso, principalmente, né, com essa grande fantasia, né, que é você ostentar uma falsa felicidade, mostrando posições, imagens, etc., etc., sendo que na realidade nós estamos nos tornando cada vez mais vazios espiritualmente. E essa ausência de espiritualidade em nós é o que faz com que o nosso mundo se torne tão inquieto, tão angustiado, porque faz com que nós queremos buscar cada vez mais essa nova posição, sem entendermos exatamente como fazer. O Brás tinha colocado antes de cair, Brás, podemos ver ricos totalmente infelizes e pobres felizes e vice-versa, né? É o estado da alma de cada um. Pois é, porque quando nós falamos em pobreza, nós podemos pensar, porque pobreza diz respeito à matéria, e riqueza também diz respeito à matéria. Agora, se nós falarmos em simplicidade, humildade, coragem, resignação, são virtudes que pessoas nessas duas posições acabam mostrando, de fato, mostrando o que realmente alcançaram em termos de moralidade.
Temos aquele que conseguiu um grande patrimônio, que é uma pessoa simples e ao mesmo tempo caridosa, fraterna. Temos aquela pessoa que vive a pobreza material, mas ela é resignada, ela é corajosa porque ela continua ainda vivendo os seus valores, transmite os seus valores para as pessoas que estão próximas, embora não tenha um patrimônio. É claro que as duas posições são difíceis, que nós já falamos por isso, a prova da riqueza e a prova da pobreza. Já falamos sobre o necessário e o supérfluo. Já falamos também sobre a administração da fortuna. Lacordaire mesmo, lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que fala não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele fala sobre aquele que tem o patrimônio, que é resultado do seu esforço, da sua capacidade, mas ele sabendo lidar com essa riqueza. Vamos lembrar sempre, né? Se nós temos aquele grande empresário que é detentor de uma fortuna absurdamente grande, mas nessa fortuna ele investe no desenvolvimento da sociedade, no emprego das pessoas, nos serviços sociais que ele pode fazer, olha só a grande diferença. E é muito comum, Brás, quando nós vemos pessoas que criticam aqueles que ocupam essa posição de liderança, sem se darem conta do papel dessa pessoa na sociedade. Porque criticam muitas vezes assim, porque ele fica andando com um carrão. Eu já vi, certa vez eu comentei com vocês, há muito tempo isso já, acho que vocês nem estavam aqui ainda, mas viram uma pessoa que tinha uma posição dentro de uma instituição espiritualista. E ela chegava com um carro, com um chofer e tudo mais, né, dos compromissos que ela tinha, e todo mundo dizia assim, como é que pode? Aquela pessoa que está naquela posição fica andando com esse carrão, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. E, na verdade, as saídas que essa pessoa fazia era para ter contato com empresários, para fazer ali, para receber doações, para fazer investimentos, para fazer isso, para fazer aquilo. Significa que o fato de ele fazer esse trabalho espiritual, significa que ele tem que andar de chinelos, tem que andar com roupa rasgada, só para mostrar a simplicidade espiritual? Uma pessoa que, embora seja diretora de uma instituição espiritualista, ela é um empresário. Ela é um empresário que precisa trabalhar naquele empreendimento para poder manter todo o trabalho social que existe. A gente olha aquele empresário que de repente ele faz uma viagem no jatinho dele para a praia, todo mundo fala lá, ele está ostentando, mas ninguém pensa nas horas que ele passa trabalhando, sustentando uma empresa que tem ali, por exemplo, 30, 50 mil funcionários. E esses 50 mil funcionários se sustentam com esse emprego para poder manter sua família, para poder manter o desenvolvimento. Tem ali a parte de contribuição de impostos para a sociedade, e todo mundo pensa quando ele está na praia, que ele é o cara mau porque ele está na praia. Então nós temos uma visão muito equivocada, e aquele pobre muitas vezes é um pobre violento, é um pobre egoísta, é um pobre revoltado. Então, como você tinha falado, quer dizer, a posição de riqueza e de pobreza é uma posição material, mas a condição espiritual daquela pessoa que vai fazer a grande diferença, principalmente ali dentro das provas e expiações que ela tem que vivenciar. Lembrando que tanto uma como a outra traz ali as suas dificuldades, os seus desafios. E sendo provas, quer dizer, ninguém vem para cá com prova fácil. Todos nós viemos para cá com provas necessárias. E muitas vezes, para mim, a necessidade é uma prova muito intensa, muito desafiadora. E para outros é uma prova mais branda, exatamente pela conquista que eu já alcancei, a conquista moral que eu já alcancei. O Brás lembrou, né, para ver, né, o empresário Antônio Hermílio de Moraes gerava emprego no Brasil todo, pois é. Assim como tantos outros. Então nós temos ainda uma visão muito limitada, porque nós julgamos pelas aparências. Todos nós nos julgamos e julgamos pelas aparências, nós nunca nos vemos espiritualmente. Até porque não somos capazes de ver isso também. Andréa colocou, né, nem imagina a quantidade de horas que tem de reuniões, problemas até mesmo familiares, né, só vem o dinheiro e esquece o quanto lutou e sofreu para ver tudo isso. Eu me lembro de uma propaganda, Andréa, que passou na década de 1990.
que falava sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E dizia mais ou menos assim, Antônio Hermílio de Moraes, como é que chamava aquele, o Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, né? Abílio Diniz, fulano de tal, colocou o nome de 4 empresários, que eles passavam 17 horas sentados tomando decisões. E a moral da história era, se eles passam 17 horas sentados, por que você não pode contratar uma pessoa de cadeira de rodas para trabalhar para você? Né? Então a moral da história era essa. Mas eles colocaram 4 grandes empresários aqui do Brasil para mostrar a quantidade de horas que eles trabalham, as decisões capitais, decisões importantes que eles precisam tomar para a gestão daquele empreendimento. E a quantidade de pessoas empregadas em virtude do papel que eles desempenhavam na frente dessas empresas. Então, quer dizer, muitas vezes a prova da riqueza te dá ali uma responsabilidade de saber administrar esse patrimônio, o que é muito difícil. A Angelina colocou, né, o modelo maior que foi indicado como modelo, né, Jesus. Ainda não o reconhecemos como tal, estamos longe ainda. Porque os nossos heróis são todos heróis de grande poder aqui no nosso mundo material. Os nossos heróis não são heróis espirituais. Porque nós nos deslumbramos com aquilo que eles mostram para nós e a forma heróica com que eles aparecem na mídia. Agora nós precisamos reconhecer esses heróis espirituais e tomá-los de fato como modelos de virtude para nos mostrar qual é o caminho da real felicidade. Então assim, é difícil para nós trabalharmos ainda esse entendimento, mas certamente nós vamos aprender. E para finalizarmos, meus amigos, aqui então, a última parte aqui então, ele diz assim, bem no finalzinho, mais verdade que dinheiro, mais luz do que pão. Isso traz para nós exatamente, né? Primeiro que a verdadeira necessidade, nossa, ela não é material, mas ela é espiritual. E ela coloca para nós que o pão representa o sustento físico, o dinheiro, a segurança material, que são importantes, mas são secundários diante da verdade, dessa verdade, né, que nós queremos alcançar, que é com relação a esse conhecimento, a esse reconhecimento das leis espirituais que regem a nossa vida. Enquanto que essa luz que nós precisamos também diz respeito do desenvolvimento da nossa consciência e da nossa conexão com Deus. Aí a gente lembra aquela passagem do Evangelho, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o ponto fundamental que nós temos que compreender. Então, realmente, essa visão que se tinha na época e a visão que nós temos hoje a respeito do que é colocado aqui na pergunta, que diz assim, né, sobre estar bem na vida, ganhar bem, trabalhar para enriquecer, se esses são os nossos valores de hoje, nós precisamos reformular os nossos valores. E é claro que essa reformulação ela começa individualmente, mas a nossa sociedade terrena precisa modificar esse modo de pensar. E para isso, é claro, há a necessidade de nós, conforme nós vamos trabalhando essas transformações, nós vamos modificando o padrão da nossa sociedade, esclarecendo aqueles que possuem muitos recursos, colaborando para o desenvolvimento daqueles que têm poucos recursos, para que a sociedade vá gradualmente se nivelando. E alcançando esse nivelamento, nós temos a capacidade, de fato, de sair da sobrevivência e viver na vivência, de aprendermos aprendermos a nos desenvolver com mais tranquilidade, com mais objetividade. Essa é a proposta do nosso mundo regenerado. Marion tinha colocado ali em cima para nós. Cadê, né? O mais difícil, a meu ver, é manter toda a riqueza, né? Os dois, né, Marion? Eu comentei com vocês uma vez 2 psicografias de um jovem que era advogado, que ele herdou do pai um escritório que era bastante renomado, e ele então desenvolveu uma grande riqueza, e depois ele trouxe uma comunicação, depois da sua desencarnação, falando sobre os constrangimentos que ele sofreu por causa disso. E em seguida vem um espírito dizendo, é muito fácil para vocês falar da prova da riqueza se vocês não passaram a prova da pobreza como eu passei.
que ele contava que vivia numa comunidade, que viveu ali aquelas necessidades mais básicas. Então, quer dizer, as duas posições são desafiadoras. Depende de cada um de nós, do modo como nós vamos viver. Jerusa colocou, né, quando entendermos que toda opinião vem carregada de experiência pessoal, entendemos, né, que o julgamento é uma confissão. Essa frase não é minha, mas é verdadeira, né? Pois é. Tem uma frase de André Luiz que diz assim, Jerusa: suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então não tem verdade maior do que essa, né? Então a nossa posição no mundo, no sentido não geográfico, mas no sentido moral, ela vai ser refletida pelas nossas opiniões, pelo modo como nós vemos o mundo, pela nossa perspectiva, né? No caso, a Condessa Paula, né, Brás? Lá do livro Céu e Inferno, e também da Revista Espírita. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho, então, nós vamos para o próximo item, Condessa Paula. Depois a gente vai ler sobre ela de novo. Que ela diz assim claramente, né, escolha a prova da riqueza como sendo a última, porque ela é a mais difícil. Né? Então, temos ali muita coisa para aprender. Então, próximo item, o item número 2, ciências abstratas. Vai ter apenas uma questão para falarmos sobre isso, e depois entraremos nas ciências especializadas, né, falando sobre essas ciências gerais que nós temos hoje. Ele menciona, inclusive, aqui sobre astronomia,